E o Vasco está contratando Sousa. Vou reformular. O Vasco contratou o Santiago Sousa. Cruz Maltino depositou nas últimas horas o valor exigido pelo Racing, que era aguardado na segunda-feira, e Santiago Sousa já foi liberado para embarcar para o Rio de Janeiro. Isso vai acontecer nas próximas horas. Ele é aguardado nessa sexta-feira para a realização dos exames médicos e assinatura do contrato e a pressa por parte do Cruz Maltino. Tudo para que o Sousa possa ser registrado e possa atuar na próxima fase da Sul-Americana. Volante de 27 anos de idade, que também pode atuar como zagueiro e já foi pretendido em outras janelas por Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Excelente contratação, uma das melhores do futebol brasileiro em 2026, marcada por muitas idas e vindas. O Sousa havia aceitado a proposta do Vasco há bastante tempo, mas Racing e Vasco bateram cabeça. O Racing pedia mais, o Racing adiou a negociação em busca do fim da janela de transferências para que pudesse contratar um outro reforço. Depois houve a necessidade de um pagamento que não foi feito, tudo com aporte e suporte da família Lamacchia. Agora dá para cravar que Sousa será reforço do Vasco. Ele é aguardado, como eu disse, nas próximas horas no Rio para fazer exames médicos e assinar contrato. Depois dele, ao que tudo indica, o próximo reforço será Colídio, atacante que pertence ao River Plate. Apesar do time estar mal no Campeonato Brasileiro, o trabalho do Pedro Emanuel deu um levante aí, classificou na Sul-Americana, classificou na Copa do Brasil e principalmente, sem nenhum reforço, sem nenhuma novidade, com o que tinha ali na mão, o Pedro Emanuel dá pra falar que fez milagre, hein, meu ídolo? Boa noite. Então, boa noite. Você estava ouvindo a entrevista coletiva, a minha foi a segunda pergunta e eu perguntei justamente isso para ele. O que você fez? Qual que é o segredo? Você não ganhou nenhum reforço, né? Você usou as mesmas peças e jogadores que a galera queria crucificar tiveram nomes gritados, Brenner, Tietê. Dá pra falar que ele teve um reforço, hein, meu ídolo? Uau. O Jair. Sim. O Jair acertou esse meio de campo, o Jair voltou a ser titular depois de muito tempo aí nessas classificatórias contra o Fluminense e foi um jogador que mudou o Vasco da água pro vinho. É um Vasco mais tranquilo, um Vasco que fica mais com a bola e principalmente um Vasco que erra menos lá atrás. Dá pra falar que o jogo de ontem, até comentei sobre isso no meu canal, que o jogo de ontem foi o melhor jogo do Vasco na temporada até aqui. Foi um Vasco organizado, foi um Vasco competitivo e principalmente um Vasco concentrado do primeiro ao último minuto, e isso pra mim fez a diferença na partida de ontem pro Vasco conseguir essa classificação. A gente pode debater se foi demérito do Fluminense, se foi apenas mérito do Vasco, mas fato é, o Pedro Emanuel com pouco está fazendo muito e diria até que demais. Ele está superando toda e qualquer expectativa, e se o Vasco der ali uns 2, 3, 4 reforços na mão do Pedro Emanuel, pra mim esse time pode, quem sabe, se livrar do rebaixamento até de maneira tranquila. Olha, e você é filho de médico. Sou. Você não é médico porque não quis. Que eu não tenho aptidão. Não tem aptidão, não leva jeito. Nenhum. Passo mal quando vejo sangue, não gosto de agulha, não é pra mim. Não é. Mas o pai dele é um baita médico, né? Um dos mais conceituados médicos do Rio e do Brasil. E por que eu estou levantando tudo isso? Porque o Jair, ele me lembrou hoje, eu conversava com alguém, se não me engano foi com o nosso Gabriel Andresso. Ele me lembrou o fenômeno Ronaldo, que operou o joelho 2 vezes e foi campeão do mundo, escolhido o grande nome da Copa. E o Jair, ele tem a lesão, opera, fica um tempão fora, volta jogando bem, machuca de novo, cara. Acho que não deu 10 jogos da lesão até da primeira lesão para a segunda lesão pós-recuperação. Opera e volta tão bem. Quem não conhece o Jair, acha que ele nunca teve cirurgia, e muito menos 2 cirurgias de joelho. E aí, meu ídolo, tem 2 coisas pra gente falar sobre isso. Na verdade, 3. Primeiro, o Jair está sendo beneficiado por encontrar um time mais organizado, mas o time também só está organizado porque ele está em campo. Então, tem essa dualidade. E outra coisa muito legal, eu vi até no Instagram do Dr. Gustavo Caldeira, um dos integrantes do DESP do Vasco, que é o Departamento de Saúde. Um abraço, doutor Gustavo Caldeira. Tem um carinho muito grande, um respeito, outro baita profissional. E ele estava explicando um pouco sobre como foi esse processo de recuperação do Jair, e ele até cita, não com essas palavras, mas
ele explica que foi uma recuperação acima da média, que o Jair se recuperou muito bem, focou muito na recuperação, que logo após a lesão, num prazo até um pouco mais curto do que o usual, já estava treinando com bola. Isso fez muita diferença. Arrisco até dizer, meu ídolo, que o Jair voltou melhor da segunda do que da primeira lesão. Tudo bem que ele machucou muito brevemente, não teve como a gente ter esse lastro, essa questão. O Jair, que foi muito importante na classificatória contra o Botafogo no ano passado, que fez gol em São Januário naquela partida, se não me falha a memória, foi 1-1, e o Vasco vai decidir no Nilton Santos nas penalidades. Verdade. Mas foi um Jair que voltou muito bem dessa lesão, realmente. Não parece se machucou, não parece que ficou todo esse tempo parado. E aí é uma coisa que não é só pro torcedor, mas a gente aqui da imprensa também gosta muito de ver, né, meu ídolo? Que é um jogador que se lesionou gravemente 2 vezes, voltando tão bem de lesão, e mais do que isso, voltando a fazer o que mais gosta, que é jogar futebol, e exercendo a sua profissão da sua melhor maneira. Porque não é todo mundo que consegue voltar. Foi uma lesão muito séria do Jair, porque envolveu vários e múltiplos ligamentos do joelho, e ele voltou da melhor maneira, o que nos deixa muito alegre de ver um jogador desse nível atuando aqui no futebol carioca. E ele passou pela zona mista. Vamos recordar aí o que disse após a classificação do Vasco, o craque Jair. Importante ganhar e sendo superior, né, nesse segundo jogo. Eu acho que no primeiro jogo a gente teve a posse de bola, mas a gente não agrediu tanto que nem a gente agrediu nesse jogo. Como eu falei, a gente tem que buscar crescer com os pés no chão. A gente sabe que tem que melhorar muito ainda, corrigir aquilo que a gente não fez, que a gente fez de errado, mas teve muitas coisas boas hoje. Jair, você sente que apesar da melhora tática e técnica do time, o professor trouxe confiança para os jogadores? Tu sente que isso era um problema do time? Sem dúvida. O Mister tem trabalhado todos os dias, tem passado muitos vídeos para nós. Eu acho que todo mundo tem aproveitado o máximo os treinos, os vídeos que ele tem passado. Eu acho que a gente tem, como eu falei, a gente tem melhorado muito, tem evoluído como equipe. Eu acho que vocês puderam ver hoje no campo a nossa organização, tanto defensiva como ofensivamente. Então é isso. A gente tem que buscar evoluir cada vez mais. Jair, falando sobre você, quando você prevê que pode aguentar em alta intensidade os 90 minutos? O que vai me dar ritmo é só o jogo, né? Foram 11 meses, muito tempo parado. Esse foi meu segundo jogo saindo jogando. É claro que eu quero jogar todos os jogos, mas tem que ser conversado internamente. Eu acho que também tem que valorizar o décimo do Vasco. Não é fácil voltar de um tempo parado e voltar jogando bem. Então, acho que tem que ser valorizado todos os profissionais do clube. Muitas vezes, os profissionais eles não são valorizados por conta dos resultados negativos, né? Então, acho válido aproveitar e valorizar o décimo do clube. Jair, mais uma classificação sobre o Fluminense, né? Assim como aconteceu no ano passado. Isso para os torcedores é um prato cheio, né? Para provocar, para zombar um rival. Para vocês, assim, muda alguma coisa? Tem um sabor especial por ser um rival, um clássico aqui do Rio de Janeiro? Sem dúvida. É um sabor especial, é muito bom ganhar deles. A gente sabe que é uma rivalidade grande. Eu acho que o torcedor tem que comemorar mesmo, porque a gente merece. Aí a presença do Jair, baita jogador, concordo, né? Eu até usei a expressão craque, porque hoje realmente a gente botou um grau abaixo em termos de craque. Quando você falava craque algumas décadas atrás, era primeiríssima prateleira, você ficava tentando alcançar, não alcançava, né? Pois é. Mas o Jair hoje, ou eu exagerei? Não acho que você exagerou, meu ídolo, até porque pra mim o craque é aquele cara que joga com o cérebro, ele joga com a cabeça. Perfeito. E o Jair, mesmo voltando de lesão, claro, tá bem fisicamente, mas ainda não tá no ritmo ideal, não consegue ainda jogar uma sequência de jogos os 90 minutos, mas é um cara que nitidamente conhece os atalhos do campo, né? Isso é muito importante. Vou ilustrar muito bem isso com o lance do primeiro gol do Vasco ontem, porque o Jair dá uma clareada na jogada, acha o Thiago Mendes até ele achar o Brenner, para o Brenner arrematar de fora da área. Então o Jair é um jogador muito importante nesse sistema do Vasco, que o Vasco melhorou exatamente esse primeiro passe. É um Vasco que consegue atrair o adversário um pouco mais e tá tentando sair em velocidade, no contra-ataque, numa transição um pouco mais veloz, e sem um primeiro passe qualificado, o Vasco não consegue fazer isso. Então é um jogador que está se tornando cada vez mais competitivo. Não vai ser do dia para a noite que o Jair vai engrenar, mas é um jogador que virou uma grande opção
E talvez seja o cara que ilustra muito bem essa virada de chave do Vasco na temporada sob o comando do Pedro Emanuel. E é bom dizer que ele não deixa o Thiago Mendes órfão ali no meio-campo. Ele se junta. E a partida que o Tietê fez foi sensacional, né? Cuiabano fez uma partida sensacional. Paulo Henrique fez um jogo de Copa do Mundo, assim, né? De seleção brasileira. A zaga bem postada. O Léo Jardim, quando chamado a intervir, muito seguro, foi até lembrado, se não me engano, foi o Amadeu, né, que lembrou para o técnico Pedro Emanuel sobre a postura segura que está tendo agora o Leonardo Jardim, o Léo Jardim, o nome dele é Leonardo Jardim. Que mais aí? Brenner, que você nunca criticou. Meu ídolo, jamais critiquei, mentira. Critiquei muitas vezes e vou seguir criticando. Eu vi um meme sensacional. Aliás, é até uma charge, né? O Brenner sentado numa mesinha e fila de pedido de desculpas. A fila do perdão pro Brenner cresceu muito de ontem para hoje, mas é um jogador que precisa fazer isso com mais frequência. Foi um jogador contratado, não a peso de ouro, mas foi uma grande contratação do Vasco para a temporada e é um jogador... E a contratação dele era para fazer isso que ele fez ontem. Pois é, e é um jogador que precisa corresponder, até porque se o Vasco tá na situação que tá no Campeonato Brasileiro, passa muito pelo ataque ineficiente que o time tem. O Vasco tem uma dificuldade tremenda em marcar gols e ontem o Vasco teve uma grande noite. Você falou do Tietê e eu queria destacar uma coisa muito interessante. Fique à vontade. Porque é o seguinte, na minha leitura e na minha opinião, tá? O Tietê não é um jogador que organiza o time. Ele é um cara que se entra num time desorganizado, ele não consegue aparecer, ele não aparece da melhor maneira, mas quando ele entra num time mais organizado, mais coeso, ele é um cara que ocupa espaço muito bem e ontem foi fundamental pro lance do segundo gol, lançar o Andrés Gomes na profundidade. Foi mais uma partidaça do Tietê, que já tinha ido bem no primeiro jogo e fica até difícil a gente falar quem foi o melhor jogador do Vasco na noite de ontem. O time como um todo funcionou muito bem. Claro que o Brenner tem o destaque pela redenção, pelos 2 gols, mas foi um Vasco que, pela primeira vez na temporada, meu ídolo, na minha leitura, e aí é uma percepção particular minha, foi um Vasco que do goleiro ao ponta esquerda, todo mundo cumpriu a sua função e todo mundo jogou bem. Até quem jogou mal, jogou bem ontem. A verdade é essa. E quem entrou também não comprometeu, muito pelo contrário. Eu deixei por último, porque é um cara que merece um tempinho a mais para a gente analisar, que é o técnico Pedro Emanuel. Quando falaram Pedro Emanuel, quem é o famoso quem, tudo, aí puxaram, foi zagueiro, né, do Porto, foi destaque jogando lá, mas como treinador apareceu tem pouco tempo. E chegou, não prometeu nada, olhou e está vencendo, está agradando. E ele é muito firme nas suas entrevistas, eu gosto da maneira como ele se dirige ao torcedor. Ontem ele usou 2 expressões, inclusive eu fiz a capa do meu vídeo anterior, da coletiva dele, estou apaixonado, né? E na minha pergunta, na resposta que ele deu aqui na Super Rádio Tupi, ele fala em até, olha, o Vasco é candidato a conquistar a Copa do Brasil. Há quanto tempo que eu não ouço falar isso, que o Vasco é candidato, alguém de dentro do Vasco puxando essa... Vem cá, presta atenção, como diz lá em Formiga, Minas Gerais, presta atenção em nós. Meu ídolo, todo mundo é candidato. Quem passar nessa noite, os 8 melhores times aí da Copa do Brasil, para mim os 8 têm plenas condições, até porque são 8 times, com a exceção do Vitória, que ainda tá brigando ou não no momento que a gente grava esse vídeo, mas são 8 times que já foram campeões da Copa do Brasil e são 8 times que têm plenas condições de em 5 jogos aprontarem alguma coisa. Claro, temos um grupo e um bloco com 2 favoritaços na minha leitura, que são, claro, o Palmeiras e o Cruzeiro, pelos elencos, pelo que investiram, pelos times que já têm dentro de campo. O Cruzeiro do Arthur Jorge vem melhorando gradativamente na temporada, mas depois, sincero e honestamente, vira uma briga de foice em quarto escuro. Vasco, Grêmio, Santos, são times que... Atlético Mineiro também, não são times que inspiram a confiança do seu torcedor. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Inclusive nada. Inclusive nada. É o tipo de jogo que você pode jogar dentro e fora de casa com 2 empates decididos nos pênaltis. É o tipo de jogo que um pode ganhar um jogo e segurar no segundo. São 2 times muito equivalentes, apesar dos momentos muito distintos na temporada.
Você estava falando do Pedro Emanuel, e aí eu tenho que falar uma coisa, que aí é uma crítica que eu tenho que fazer à diretoria do Vasco. Porque o Pedro Emanuel chegou no Vasco nitidamente sem a convicção daqueles que comandam o clube, e te explico por quê, meu ídolo. O Renato caiu durante a Copa do Mundo. Você estava, inclusive, lá nos Estados Unidos. O Renato caiu, o Vasco ficou um tempão sem treinador. E nós estávamos no treinamento da seleção brasileira quando veio o comunicado do departamento de imprensa do Vasco da Gama, que o Renato não era mais o treinador. Ficou um olhando para a cara do... Mas por quê? Pois é, e aí é aquilo. Se o Renato não iria permanecer como não permaneceu, o Vasco poderia ter buscado esse nome antes. E essa é a minha crítica, não pelo lado do Pedro Emanuel, que é bom treinador e está fazendo um bom trabalho no Vasco, mas porque o Pedro Emanuel poderia ter chegado com mais tempo de intertemporada e ter preparado um pouco melhor esse time. Porque foi um Vasco que já perdeu pontos preciosíssimos no Brasileirão. Pro Vitória jogando fora de casa, perdeu ponto pro Mirassol em casa. E se o Pedro Emanuel tivesse mais tempo, o Vasco teria vencido esses jogos? Aí são 4. Não sei, mas é um Vasco que poderia ter competido ainda mais como competiu ontem. Pelo grau de melhora, jogo a jogo, do trabalho do Pedro Emanuel vem apresentando, eu lamento que ele não teve mais tempo para trabalhar nessa intertemporada. É um treinador que merecia esse crédito e faltou essa convicção pro Vasco para mim na temporada. Já queria um nome fora da caixinha, tomou não do Seabra, do Curitiba, tomou não de um monte de gente, foi buscar o Pedro Emanuel na Bacia das Almas, poderia ter ido antes. O Vasco aí deu um mole na minha leitura e é um time que, vou repetir, tá? Precisa de reforços para a sequência do ano. E aí, o que você achou? Comente o nosso comentário aqui, né? Eu sei que o torcedor do Vasco está muito feliz, tá? Repita, igual pinto no lixo, mas eu quero o seu comentário. Deixa aí o seu comentário, o que você acha? Precisa mesmo o Vasco de reforço? Inclusive, te trazendo 2 notícias. O Vasco depositou as garantias lá para o Santiago Sousa, está sendo aguardado no Rio, e também fechou com o River Plate o Facundo, lá o nosso... Colídio, porque o River Plate comprou o famoso Almada, o Thiago Almada, né, que não vem mais para o Flamengo. E aí ele precisa de dinheiro para pagar o cara. Então, e mais do que isso, vendeu o Facundo Colídio para o Vasco, pega a grana e junta para pagar lá metade do Almada. E mais do que isso, como a janela da Argentina para chegada já está fechada, mas tem um asterisco nessa história, né? Para registrar um jogador novo, você tem que vender alguém enquanto a janela está fechada. Então o Facundo Colídio também pode estar rumo ao Vasco exatamente por isso. Ele abre a porteira. E fica bom para todo mundo, né? O Vasco ganha um jogador novo e o River ganha esse reforçaço que é o Thiago Almada.